Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para mudar os pensamentos e as intenções do nosso coração. Palavra que é poderosa para libertar aqueles que estão presos e trazer de volta à vida os que vivem como se fossem mortos. Palavra que é poderosa para restaurar, palavra que é poderosa para trazer à existência aquilo que ainda nem existe. E mediante a isso nós vamos fazer a leitura de hoje para nossa breve conversa na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês para nossa breve reflexão, capítulo 8, verso 38 e 39. Um verso bastante conhecido que diz o seguinte: E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu particularmente tenho uma admiração muito grande por esses versículos, irmãos, pela singularidade como o apóstolo Paulo trata o amor de Deus. E sempre quando eu vou ministrar, eu gosto de contextualizar, e mais do que isso, eu gosto de trazer o nome do autor para nós sabermos de quem é o pensamento, logicamente inspirado pelo Espírito Santo por trás daquelas palavras. Aqui é o apóstolo Paulo, que vivia em ódio, que perseguia pessoas por um simples fato, por armarem Jesus, por serem cristãos, e matava-os, condenava-os, votava contra eles, chicoteava-os. E agora ele está falando do amor de Cristo. E a carta de Paulo aos Romanos, ela expressa justamente que nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. E a fé, a esperança e o amor é o tripé fundamental, ou seja, os fundamentos do Evangelho. Uma pessoa não consegue vivenciar de fato o Evangelho se ela não tiver uma fé inabalável, uma esperança viva e um amor convicto. E aqui ele está falando do amor. E eu quero trazer esses versículos para a nossa vida, humildemente, a minha humilde opinião sobre o que ele está expressando no pensamento dele. Ele começa a falar: e estou convencido. Primeiro, irmão, precisamos entender que convencimento é um estado. É muito fácil, irmão, fazer o que é bom. Difícil é ser bom, de fato. Difícil é ser bom verdadeiramente, ser uma pessoa boa. E o convencimento é um estado, mas que nos mantém firmes. E a firmeza desse convencimento está justamente no amor inabalável de Jesus Cristo, de Deus por meio de Jesus Cristo, ao entregar o seu Filho por nós. E é esse amor que nos mantém firmes a um propósito. Ninguém morre e ninguém se entrega à morte por algo que não acredita. Ninguém, irmãos. Paulo se entregou à morte, Jesus se entregou à morte e muitos outros cristãos, como semente. O sangue dos mártires, é o que Flávio Joséfo fala, a semente da igreja. Agora, diante de onde vem tanta convicção? Sabemos que o Espírito Santo é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se ele nos convence de algo que é muito difícil, como por exemplo o nosso próprio pecado, o que dirá de um amor tão grande? O que dirá justamente da vida do Deus que se fez homem por amor a nós? E a convicção, irmão, ela propriamente dita é a fé. Em Hebreus 11:1, o autor da epístola fala: ora, o que é a fé? Ele faz essa pergunta na introdução do capítulo, e ele fala: a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, que traz justamente essa ideia de convencimento. Ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
Agora, quem espera algo está convencido de que ela vai chegar. E ele fala, é a prova das coisas que não se veem. Nós esperamos, mas não nos vemos. E ninguém se entrega à morte sem a fé no amor leal de Jesus. E por isso, ele relata no versículo 35 que passou por algumas aflições. Ele fala, o que nos separará do amor de Cristo? Fazendo uma pergunta, será as aflições ou as calamidades, as perseguições ou fomes, miséria, perigo ou ameaças de morte? E tudo isso ele retrata que passou por amor a Cristo, por amor às almas, por amor ao Evangelho, por amor a uma visão celestial. Olha, e na sequência ele declara elementos que talvez poderiam nos afastar desse amor, que poderiam nos separar desse amor de Deus. E, logicamente, um amor, para ser compreendido entre duas partes, deve haver a disposição das duas partes, por meio, normalmente, do perdão, se unirem. E foi justamente por isso que Jesus Cristo se entregou à morte. Olha, e ele traz esses elementos no mais alto grau de profundidade, que é relativo àquilo que nós vivenciamos enquanto estamos nesse plano passageiro sobre esta carne. Ele começa falando, estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem a morte nem a vida. E vida e morte, irmão, fala de propósito. E ele mesmo está falando que talvez nem o propósito de alguns têm propósito de morte, outros têm propósito de vida. E eu creio que propósito de vida somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo, irmãos, nós vamos conhecer de fato um propósito de vida. Agora, será que esse propósito pode nos afastar? De acordo com ele, não. E ele mesmo escreve nas suas cartas, ele mesmo escreve nas suas epístolas, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E mediante isso eu pergunto para você, meu irmão, quero deixar para você, minha irmã, algumas reflexões, algumas perguntas. Pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena morrer? A vida que nós vivemos valeu a morte que ele morreu? O que nós temos vivido tem nos levado à crucificação justamente do nosso ego, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, para viver aquilo que ele viveu? Porque ele mostra, através do seu amor, que é o caminho, e um amor por pessoas que não mereciam, como eu e você, como Paulo, que estava afundado, matando cristãos por sua convicção, e agora ele fazia parte dessa convicção, passando da morte para a vida. Então talvez nem o propósito possa nos separar, porque ele de fato foi alcançado. Já estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais eu. E ele, na sequência, ele diz, nem anjos e nem demônios. Nós sabemos aqui, ele traz elementos celestiais, de seres espirituais, anjos e demônios. Os anjos responsáveis por nos guardar, por nos livrar, por trazer mensagens de Deus, como nós vemos relatado em várias passagens bíblicas, e os demônios trazendo a maldade, agindo na mentira, na escuridão. Então, nem bênçãos e nem maldição, nem o governo dessas coisas, daquilo que elas podem exercer sobre nós, podem separar desse amor que vem de Deus para nós, segundo ele. E ele vivenciou isso. Eu estou trazendo versículos que ele mesmo relatou, como por exemplo Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente na escassez e na fartura. Aprendi a estar contente sendo humilhado como sendo honrado. E no versículo 13 ele fala, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. E ele só aprendeu passando
por aquilo que o mundo imputa, porque se nós estamos passando por momentos de dificuldade, verdadeiramente estamos sendo amaldiçoados, não é o que o mundo olha para nós? Então é como se os demônios estivessem agindo em nós, mas se nós tivermos passando por um período próspero, onde superabunda todo tipo de graça, onde nós podemos andar no melhor carro, vestir as melhores roupas, verdadeiramente estamos sendo abençoados por Deus, e talvez os anjos estejam andando e trabalhando, nesse caso, ao nosso favor. Mas a visão dele era que justamente as aflições, as calamidades, as perseguições, nem a fome nem a miséria poderia nos separar desse amor. E mais do que isso, ela nos dava um aprendizado a viver em toda e qualquer situação. E ele, na sequência do pensamento, ele fala: nem o que existe hoje e nem o que virá, e nem os poderes. O que existe hoje, irmão, é uma colheita daquilo que nós plantamos no nosso passado. Então, será que o tempo pode nos afastar do amor de Deus? Será que as nossas colheitas que vivenciamos hoje, o tempo presente, ou aquilo que virá no futuro? Será que aquilo que virá no futuro, será que todo o tempo que nós temos passado, todo o tempo que nós temos vivido, será que Deus se esqueceu de nós por causa de um tempo de aflição ou por um tempo de abundância? Será que tudo aquilo que nós de fato esperamos por não ter acontecido ainda nos separa desse amor que é incrível, que nós vemos em Cristo Jesus? E mais uma vez eu quero trazer aquilo que ele mesmo relata, irmãos, porque nada melhor do que vivenciar as palavras do próprio autor para que a gente possa extrair a compreensão daquilo que está sendo dito. E ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-la, era no passado, passei a considerá-la no futuro como perda por amor de Cristo. E ele traz uma figura de lucro, a gente logicamente associa isso às riquezas e totalmente aos ganhos materiais, aquilo que nós vivenciamos. Ele diz que aquilo que era lucro para ele passou a considerar como perda, por amor de Cristo, porque muitas vezes, e não poucas vezes, quando nós conseguimos de forma prematura, de forma sem entendimento, de forma de que não haja ainda a compreensão e a convicção do amor de Cristo em nós, podemos nos esquecer daquilo que realmente importa. E não é a bênção, irmão, é o abençoador, como perda pelo amor de Cristo. Porque nada sem o amor de Cristo, meu irmão, na verdade, vale a pena. Nada vale a pena sem o amor. A fé sem o amor, ela se torna faca, ou seja, ela se torna uma arma. Nós começamos a tratar os outros com indiferença. E a indiferença é o veneno da alma. Quando dizemos verdade sem amor, se torna apenas vaidade. Tudo na sua essência sem um amor se torna potencialmente uma arma. E por isso ele fala no versículo 8: sim, na verdade tenho para mim perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E é o conhecimento da verdade que nos liberta. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E essa é a verdade que nós precisamos carregar dentro do nosso peito, irmão. Ganhar esse amor verdadeiro, a essência. Quem já experimentou o amor na sua essência, irmão, não se importa em perder nada, nem mesmo tempo, daquilo que foi plantado no passado, e talvez há uma colheita futura de algo que nós temos plantado no dia de hoje. Não tem mais poder sobre nós. Não tem. Porque ele considera como refúgio. O que é o refúgio? Lixo. Considera como lixo, para que ele possa ganhar como Cristo a superioridade do Mestre, a superioridade do amor. E talvez você já tenha vivenciado, e talvez eu esteja pregando para pessoas que tenham experimentado durante a sua jornada aqui na Terra como pequenas pitadas ou pequenas experimentações do amor.
Mas quando compreendemos esse amor dentro de nós, nada disso tem importância. E por isso no versículo 12 ele fala, não que eu tenha alcançado. Não, ele ainda está procurando. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, ou que eu me sinta perfeito, e nós nunca estaremos perfeitos, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é justamente ele. Mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando às que estão adiante. Somente assim somente através do amor de Cristo Jesus, podemos justamente nos desvincular do tempo. E o tempo, na verdade, ele traz muita aflição, não é verdade, irmãos? O presente, o passado. Muitas pessoas vivem no passado e vivem deprimidas. Depressão é excesso de passado. Muitas pessoas vivem no futuro e ansiedade é excesso de futuro. E tudo que nós temos é o agora. E nós não alcançamos nenhum, não estamos mais lá, nem aqui. O que nós temos é o conhecimento desse amor verdadeiro, que mostra para nós que nós não somos o erro do nosso passado, mas que também não nos tornaremos futuro, não que eu haja alcançado, que eu serei melhor que os outros, mas o que vale a pena, na verdade, é viver o amor do presente. Então, meu irmão, minha irmã, entrega, enquanto ainda há tempo para se amar. Quem é que foi os seus passos no chão, quando você não conseguia enxergar onde pisar? Quem se anulou por você? Quem te amou quando não teve um porquê? Olha, e ele continua dando no versículo 39 alguns elementos, e eu gosto desse, nem altura e nem profundidade. E muitas vezes nós nos sentimos assim, né, irmão, quando caímos na profundidade da nossa tristeza, e quantas vezes nós atingimos o sucesso e alcançamos uma altura do nosso ego bastante elevada. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Então, nem mesmo o nosso crescimento ou o nosso atrofiamento, que pode realmente tirar e extrair dentro de nós, seres humanos, e eu falo isso de mim mesmo, a essência, que é justamente esse amor, nem o crescimento, nem o atrofiamento pode separar-nos desse amor. O momento em que nós vivemos jamais vai dizer para Deus se Ele deve ou não deve deixar de nos amar. Jamais, jamais, jamais mesmo. E eu quero declarar aqui, estou pregando para algumas pessoas que talvez estejam entristecidas demais porque caíram, ou talvez essa mensagem seja para pessoas que atingiram o sucesso e possam se sentir melhor do que as outras. Quero te dizer, meu irmão, tanto o sucesso quanto o fracasso são temporários, mas o amor de Cristo, esse sim é eterno. E esse sim vale a pena vivenciar. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, eu fiz questão de trazer versículos do próprio apóstolo, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Então, viveremos aflições, viveremos consolações, viveremos sucessos, viveremos fracassos, mas o que guardaremos de tudo isso? Senão o amor. Esse amor insistente, ele chega ao âmago, irmão, e eu creio que esse pode ser, da nossa parte, logicamente, roubar a percepção desse amor. E ele está falando de uma percepção, de perceber, porque muitas pessoas não se sentem, de fato, e verdadeiramente amadas por Deus. E talvez seja por isso, porque ele fala assim, nada em toda a criação pode nos separar. Nada em toda a criação inclui eu e você e todas as outras pessoas que estão no mundo, todas as coisas criadas por homens que vêm do conhecimento de Deus, tudo o que se vê e tudo o que não se vê. Ele vai o mais longe o possível dentro daquilo que ele está tentando captar sobre o amor. Nem pessoas e nem coisas, irmãos, podem nos separar. E muitas vezes
na maioria das vezes, são as pessoas que nos deixam perturbadas, que por causa das nossas relações frustradas, das decepções que encontramos nas jornadas e que nos ferem e nos machucam tanto, não é verdade, irmãos? E não estou aqui para falar que não. Ficamos muitas vezes abatidos, inconsoláveis, ficamos amargurados da alma. Mas Paulo fala, e mais uma vez um versículo dele, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8 ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. E o que será essa vida senão o amor dele por nós? Então as pessoas não têm, meu irmão, a capacidade de nos separar. Só tem uma pessoa, irmão, é nós, porque o amor do Pai ou nós recebemos ou nós rejeitamos. Nós vemos isso, os dois ladrões na cruz, os dois à mesma distância, ambos criminosos, talvez o mesmo pecado, talvez o mesmo crime. Sabe qual que era a diferença? Um reconheceu, justamente esse homem não fez nada. Ele não fez nada, exatamente nada, para merecer morrer. Se entregou por nós. E é por isso que Paulo tem a convicção, e lembra que a convicção é um estado, e por isso que nós podemos perder de vista esse amor, porque o estado ele é algo que se dissolve com o tempo, mas quando nós guardamos essa palavra no coração, ele não tem a capacidade. Ele fala: nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, irmão. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele é revelado em Jesus Cristo. O amor de Deus ele é insistente, ele é incansável e inabalável. Eu quero repetir, o amor de Deus ele é insistente, ele é incansável e é inabalável. E por isso, versículos anteriores, ele mesmo diz aqui, ó, Romanos 8, 32, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Tudo isso que foi falado, irmão, tudo isso que foi dito que pode e tem um potencial muito grande quando nós não recebemos no nosso tempo, justamente porque cremos que Deus não nos ama. Mas ele traz essa convicção, por quê? Porque ele fala assim, se ele não poupou nem o seu filho por amor a nós, ele entregou Jesus na morte, meu irmão, para que o nosso pecado, para que tudo aquilo que fazia separação de fato de nós, porque o nosso pecado, a nossa rejeição a ele, pode de fato nos separar dele. E ele entregou, mostrando que o seu amor é insistente, incansável e inabalável. Se fez homem. Ele mesmo desceu porque ele sabia que não tinha ninguém capaz. Numa forma humilde, porque ele é espírito e ele abrange todas as coisas, se limitando na sua carne, se limitando à nossa roupa, ao nosso carro, ao nosso corpo, para mostrar para nós. E ele termina falando, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus Cristo é a certeza que nós carregamos desse amor. Eu quero repetir, Jesus Cristo é a certeza de que esse amor de Deus é verdadeiro e existe, de que ele é inabalável e incansável, e ele luta por nós até hoje. João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira, de uma maneira que não pode se mensurar. O verbo amar, na etimologia da palavra, significa ahavá, que é o amor incondicional que não pode ser medido, que faria qualquer loucura. Você já fez alguma loucura de amor, irmão? Por alguém? Você já fez, meu irmão, alguma loucura de amor, ignorando até mesmo o próprio ego, até a própria vaidade, até mesmo quem é na essência, ignorando ser Deus? Porque a raiz de ahavá significa rave, que é doar, e ele deu o que ele tinha de melhor, santo, imaculado, puro,
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, versículo 5. Fala assim, não se apegou, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que não se apegou sendo Deus, mas assumiu a forma de homem. É tão poderoso isso, irmão. Assumiu a forma de homem para que nós pudéssemos ter acesso a essa divindade, a essa autoridade. E isso é que me dá a certeza que nenhuma circunstância adversa dessa, irmão, faz excluir que Deus renunciou à sua autoridade, a não ser por amor a nós. Poderia resolver dissipando, poderia resolver, mas não. Queria nos ensinar a escolher, a amar. Sabe por quê, irmão? Porque no final das contas, o amor vale mais do que a própria vida. É isso que ele nos ensina, que para se amar é necessário ter coragem. Gostaria de deixar essa meditação com os irmãos, que ela possa servir para reflexão da nossa vida no dia de hoje. Fiquem todos com a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.